Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a palavra do Senhor e o tema da nossa mensagem que eu escolhi foi recalculando a rota. Nós vamos aprender aqui com base no livro de Segunda Reis e Segunda Crônicas. E o texto base, eu quero que o irmão, se possível, colocar aí na tela, Segunda Crônicas, capítulo 34, os 3 primeiros versículos. 1, 2 e 3, por gentileza. Show? Então vamos lá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Próximo. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai que está no céu, na tua presença, Senhor, estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, para te adorar, para glorificar o teu santo e bendito nome, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Santificado seja o teu nome para todo sempre, ó Pai eterno. Fica conosco nesta noite e que eu possa ser usado como instrumento nas tuas mãos e que eu venha falar apenas aquilo que o teu Espírito Santo me conceder que eu fale, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, irmãos. Eu quero começar a falar com o Senhor essa reflexão desta noite, fazendo uma pergunta para os irmãos. Olha só a pergunta. Exceto Jesus, ou seja, não pode ser Jesus, tá? Tirando Jesus, qual dos personagens da Bíblia que você mais gosta e se inspira? Vocês podem falar. Vou dar uns 2 minutinhos aí para a igreja se manifestar. Quem? Davi, né? Rei Davi. José do Egito. Quem mais? Esther? Alguém mais quer dar sua opinião aí? Elias? Profeta Elias. Quem? Jó? Quem falou Jó? Bom, Isaías. A ciência de Jó, né? Irmãos, eu confesso para vocês que é meio difícil essa pergunta, né? Porque todos os personagens da Bíblia, os que foram usados por Deus, eles nos trazem lições maravilhosas e inspirações para a nossa vida, né? Mas eu confesso que no decorrer do tempo, quando a gente começa a ler a Bíblia e meditar nela, a gente passa por textos e às vezes passa despercebido algumas verdades maravilhosas que estão ali na cara da gente. E assim, eu gosto muito, primeiro, né, de Jesus, como foi a exceção aqui, né? Mas também do apóstolo Paulo, do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas depois que eu comecei a ler esse texto aqui de 2 Reis 22, 23 e 2 Crônica, eu fiquei muito feliz e gostei muito do rei Josias. É interessante, irmãos, eu vou ler aqui um versículo que é muito importante. Se eu não me engano, é o versículo 25. Deixa eu só procurar aqui. Olha só o que Deus fala a respeito dele. É o versículo 2 Reis 23, 25. Só ver aqui. Tem como colocar na tela aí? 2 Reis 23, 25. Aí? Olha aí. Olha só o que a Bíblia fala desse homem.
Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e do Deus dele nunca se levantou outro igual. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, apresento para vocês o rei Josias, o rei de Judá. E o que nós vamos aprender com a vida deste grande homem de Deus? Em primeiro lugar, ele começou a reinar em Judá com 8 anos de idade. Uma criança, né, irmãos? Você imagine, né, um rei com 8 anos de idade? Mas isso não é tudo. 8 anos de idade e uma responsabilidade enorme nos ombros de uma criança para conduzir uma nação inteira. E não é só esse o peso maior dessa responsabilidade. É que, para quem não sabe, Josias, ele foi praticamente obrigado a reinar com 8 anos. Porque o seu pai morreu com apenas 2 anos de reinado e seu avô era um homem, foi considerado o pior rei de Judá, o rei Manassés. Então, o que nós temos que refletir sobre a história de Josias é que tanto seu avô quanto seu pai, Amon, foram homens terríveis, irmãos. Terríveis. Manassés, rei de Judá, ele é considerado o pior rei de Judá. E ele merece esse título. Se vocês souberem o que tanto ele fez, a gente fica às vezes até chocado. Eu apenas listei algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia. O tanto que o seu avô, Manassés, ele era ruim, péssimo. Como diz lá no Pará, o homem era péssimo. Entendeu? Olha só o que ele fez. Em primeiro lugar, ele reconstruiu os lugares de culto pagão que o antecessor dele, o rei Ezequias, havia destruído. Ele reconstruiu, irmãos. Restaurou a prática que o seu pai, o rei Ezequias, havia eliminado de Israel. Judá não tinha mais pecado da idolatria quando o rei Ezequias reinou. Aí veio Manassés e fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Lá em 2 Reis, capítulo 21, 3, ele fala que os ídolos que eles tinham derrubado no reinado de Ezequias, ele reconstruiu todos de novo, todos. E não para por aí, tá? Olha só o que ele fez. Ele construiu altares dentro do templo do Senhor. Templo que o rei Salomão tinha feito. Ele construiu altares dentro do templo para adorar Baal. Vocês imaginam uma coisa dessa? Aqui nós temos a nossa igreja que cultuamos o único Deus vivo. E já pensou alguém erguer uma estátua aqui de Baal, um Deus pagão, para adorá-lo aí no próprio local onde foi instituído para se adorar o nome do Senhor, onde toda Jerusalém, todo Judá subia ao templo construído por Salomão para adorar a Deus. Mas esse rei Manassés, ele construiu uma estátua, uns altares de Baal dentro do templo, conforme dizem em 2 Reis 21, 3 e 2 Crônicas 33, versículo 3. Mas não para por aí. Ele construiu também um poste ídolo, ou seja, uma estátua também para adorar a Azerá, que era, que foi colocado dentro do ambiente de culto para adorar. Imagine só, como é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, onde ele diz na sua palavra que não terás outros deuses diante de mim, agora vai ficar com essa ideia de que um rei de Judá levou para dentro do templo para ser adorado postes ídolos e estátuas de deuses pagãos. Essa é a terceira coisa que ele fez, mas não para por aí, tá achando pouco? Edificou altares aos exércitos dos céus. Eu confesso que quando eu li essa palavra exército dos céus, eu até fiquei,
Mas que mal tem a gente, né, cultuar, né, a Deus, né? Mas não é Deus que eu estou falando. Aqui o texto está falando de o Deus Sol, a Lua, as estrelas, os seres estelares, que falam, estelares, que a Bíblia fala que não farás para ti nenhuma imagem do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Então ele fez isso e instituiu isso para o reino todo. Estão achando pouco? Então vamos lá, não. Colocou o altar dos pagãos dentro do próprio templo do Senhor, como eu já falei, né? Que é uma das coisas que a Bíblia considera mais grave. É dividir a glória de Deus com algo que não fala, algo que não pensa, algo que não vai poder fazer nada pela pessoa. É como se eu quisesse comparar o nosso Deus verdadeiro com esse notebook, com essa bateria, com essa guitarra. Vamos adorar a guitarra agora. E colocar aqui para ser, né, o nosso Deus. Então ele colocou esses altares pagãos dentro do próprio templo do Senhor. O templo dedicado ao Senhor passou a conter objetos e altares relacionados à idolatria. De quem eu estou falando? Do rei Manassés. Isso aqui é só uma prévia para a gente saber o tanto de ruim que ele foi. E agora, não para por aí. A palavra do Senhor fala que em 2 Reis 21:6, Manassés buscou práticas ocultistas proibidas por Deus. Ou seja, o rei Manassés ele praticou feitiçaria, adivinhação e agouros. Isso aqui também era uma parte abominável aos olhos de Deus. 7º lugar, consultou médicos e feiticeiros. Ele procurou orientação espiritual fora de Deus, fora daquilo que seu antecessor, o rei Ezequias, havia, com muita oração, com muito trabalho, instituir ao povo de Judá. Ele pegou, jogou tudo fora e começou a procurar orientação espiritual fora de Deus, na feitiçaria e com os médiuns. Agora, vocês estão achando pouco que ele fez de ruim? Agora para. 2 Reis 21:6, ele simplesmente sacrificou o seu próprio filho, queimando ele para ofertar aos deuses pagãos. Esse homem, irmão, ele foi muito mal para Israel. Ele trouxe grande idolatria para a nação toda, a ponto de acreditar que deveria entregar o seu filho, queimar o seu filho vivo para obter as bênçãos e proteção de um Deus pagão. Você se imagina uma situação dessa, irmão? É horrível, né? A gente entregar uma criança para ofertar ao demônio, né? Que é o Baal, é um demônio, é um Deus pagão, não tem poder sobre nada. Sacrificou o seu próprio filho. Chegou ao extremo ele, ó. Chegou ao ponto de fazer o seu filho passar pelo fogo e perder a vida, tudo por uma questão de adorar a outros deuses que não é o nosso Deus verdadeiro. Sendo isso uma prática associada a cultos pagãos. Fez muita coisa, irmão. Fez Judá se desviar. Na época de Manassés, a idolatria era tão grande que não se falava mais nem um Deus verdadeiro. Era só Deus pagãos. Eram os 3 deuses pagãos que eles tinham lá. Colocou um líder dentro da casa de Deus, como eu já falei. E outra coisa muito interessante também que ele fez de negativo, irmão, foi derramou muito sangue inocente. Se você parar para ler 2 Reis 21:16, você vai ficar estarrecido com a quantidade de pessoas inocentes que ele mandou matar. A Bíblia fala que Manassés derramou sangue inocente em grande quantidade, enchendo Jerusalém de uma extremidade a outra de sangue inocente. Foi uma matança mesmo. E aí, né, como se não bastasse, ele fez tudo o que era mal perante os olhos de Deus. Só que vale a pena que a gente, né, abrir um parêntese, que Manassés ele pagou um alto preço por isso. Muito caro o preço que ele fez. O exército assírio, né, um comandante do exército assírio, foi lá, capturou ele, colocou algemas de bronze, que a Bíblia fala dele, e colocou também um anzol no nariz dele.
e saiu puxando ele até a Babilônia. Olha só que vergonha, né? Um rei de uma nação sendo puxado como se fosse um boi. Levou ele até a Babilônia. Nessa época, a Babilônia ainda não tinha conseguido, né, destruir o templo e levado, né, o povo de Judá em cativo. Nessa época, a Babilônia ela tinha sido conquistada pela Síria. Então, ela estava sob o domínio dos assírios. Então, Manassés foi levado cativo de uma forma humilhante. Tudo porque o Senhor se irou contra ele. E aí, como eu falei, vale a pena a gente, né, abrir aqui um parêntese, porque Manassés se arrependeu. A Bíblia narra que, só para a gente resumir aqui, para a gente passar o principal, Manassés se arrependeu no seu exílio e Deus restituiu ele ao reino de novo, ao trono de Judá. E aí ele se arrependeu e saiu derrubando tudo aquilo que ele tinha construído de postes, ídolos, de estátuas, de toda aquela prática de idolatria. Ele começou a fazer um limpa. Só que aí ele, velho, morreu. E o seu filho reinou no seu lugar. Filho de Manassés se chama o rei Amon. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para a gente entender que tanto o avô do rei Josias, que nós estamos falando hoje, que é o Manassés, quanto o seu pai Amon, eles foram homens terríveis. Ou seja, né, o rei Josias herdou uma herança maldita de espiritualidade e moral, praticamente, né, aversa àquilo que a palavra do Senhor prega. Ele não tinha condições. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, o rei Josias, ele tinha tudo, como te sabe o dia, ele tinha tudo para não prestar. Porque o pai foi um assassino, um idólatra, um canalha, e o seu avô foi pior ainda. Só para você ter uma ideia, o reinado do pai dele, que é o rei Amon, ele pegou, por ele ser tão ruim, os seus generais, os seus oficiais, fizeram uma conspiração com ele e mataram ele dentro do seu próprio templo. De tão ruim que ele era, se envolvia com coisa ruim, ele era um canalha, na verdade. E aí foi necessário os anciãos do povo de Judá fazer uma espécie de era um grupo organizado que tirou esses oficiais que conspiraram com seu pai. E aí eles conseguiram tirar, mataram eles também. E aí colocaram Josias, um garoto de 8 anos, no poder para reinar sobre um reino que tinha herdado uma herança espiritual maldita dos seus avós, seu pai. E o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, é que quando a palavra do Senhor fala aqui quando a gente começou a ler, que Josias fez o que era reto aos olhos de Deus, guardando e observando os mandamentos do seu pai Davi. Ora, mas por que está chamando de Davi como pai? Em outras traduções, a Bíblia, né, fala do seu antepassado, Davi. E aqui vale a pena a gente refletir um pouquinho mais com cautela, irmão, porque, como eu falei, um garoto de 8 anos, vindo de uma família onde foi problemática, foi cheio de problemas, de idolatria, ele tinha tudo para não dar certo. Mas ele preferiu escolher o caminho certo. E é por isso que o tema da mensagem é recalculando a rota. Nós vimos a nação de Judá indo numa direção totalmente errada, totalmente abominável aos olhos do Senhor. E aí o Senhor levanta uma criança para olhar para o caminho, perceber que estava errado e fazer um movimento de 180 graus. Espera aí, vamos retornar. Não deu certo. Está errado isso aqui. E aí a palavra do Senhor fala que o rei Josias foi um rei que não teve e não terá outro como ele, no sentido de que ele adorou e que ele
fez uma grande reforma no reino de Judá. E nós vamos falar sobre isso. Quando, né, a gente fala assim, ó, uma criança, né, não tem muitas vezes, né, a capacidade, o entendimento. Mas Deus, irmãos, quando ele quer mudar a história do seu povo, da sua igreja, ele levanta uma criança, ele usa um ancião, ele usa um jovem, uma mulher, um homem, ele usa quem ele quer, irmãos, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, igreja? Então, vamos agora partir para o que a vida de Josias nos ensina. O que ela nos ensina, né? Nesse pequeno apanhado que a gente fez aqui, irmãos? Primeiro é que nós não escolhemos onde nós vamos nascer e de quem nós vamos nascer. Isso é um fato. Eu não escolhi nascer dos meus pais. Não quero dizer que meus pais foram pessoas ruins, não. Não é isso. Estou falando que muitas vezes você nasce numa situação difícil, num meio difícil, numa família difícil, numa cidade difícil, mas aquilo não define você. Nós sabemos que o meio em si, ele corrompe os maus costumes. Se você entrar num grupo de pessoas onde eles têm a tendência de ser desonesto, de ser mau caráter, se você ficar ali, com certeza, a tendência é você se corromper e ficar igual eles. Mas aí, nós temos essa história na Bíblia que nos conta que nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Em 2 Reis 22, do 1 ao 2, conforme a gente leu, a Bíblia apresenta Josias assim. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia faz questão de registrar a idade dele, 8 anos. Ele era uma criança quando assumiu uma responsabilidade gigantesca, irmãos. E aqui chegamos no ponto central da mensagem. Josias também era filho de Amon e neto de Manassés. Como eu já narrei para vocês aqui, era pesado o caráter desses homens. Como disse, né, Judá estava mergulhado na idolatria. E aí essa criança poderia repetir a mesma coisa dos seus pais. Do seu pai e do seu avô. Ele poderia repetir o mesmo padrão familiar. Mas ele fez exatamente o contrário. Em 2 Reis 22 a 23, que conta a história completa, e também a 2 Crônicas 34 a 35, a gente vê os grandes feitos do rei Josias. E vamos a eles, só para a gente ilustrar rapidinho aqui. Primeiro feito dele. A Bíblia fala que ele fez o que era reto perante aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de seu pai, seu antepassado, Davi. E aqui também é interessante, irmão, a gente perceber que por que o rei Josias se inspirou no Davi. E como foi que ele se inspirou em Davi? A palavra do Senhor fala que ele mandou o profeta, o sacerdote Ilquias, para fazer uma varredura no templo de Salomão, e lá eles conseguiram achar as leis do Senhor. Ou seja, né, um material tão precioso, irmão. Muitos estudiosos falam que foi o livro de Deuteronômio. Outros falam que foi o Pentateuco, 5 livros de Moisés. Eu vou além. Eu acho que foi o Pentateuco, que foi o Deuteronômio, e também os Salmos, irmão, de Davi. Ele achou os Salmos de Davi. Porque não é possível a gente ter uma noção de quem foi Davi apenas no Pentateuco. Agora, quando a gente começa a ler os Salmos de Davi, aquele coração contrito, aquele homem segundo o coração de Deus, chama atenção. E foi isso que chamou a atenção do rei Josias. Peraí, eu não preciso ser igual o meu pai. Eu não preciso ser igual ao meu avô, que fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Eu quero ser igual ao meu antepassado, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E foi o que ele fez. Começou a buscar
o Deus de Davi. A palavra do Senhor fala que ele não se referiria a Deus como seu Deus. Ele chamava o rei, o Deus de Davi, o Deus de seu pai Davi. Mas lá na frente, depois que ele entendeu, quando ele pegou a lei que o sacerdote trouxe a ele, ele leu, ele chorou, irmãos. Ele chorou e rasgou suas vestes e se prostrou, e ali ele determinou: não seremos com os nossos passados recentemente, com o meu pai e o meu avô. Vamos escolher o caminho que agrada a Deus, o caminho que o homem segundo o coração de Deus trilhou, que foi o rei Davi. E aí, uma coisa interessante, e eu até fiz uma pesquisa hoje lá em casa, não havia Páscoa mais. Só para vocês terem ideia, como o povo estava tão apartado de Deus, que a última celebração de Páscoa foi na época de Moisés. Você pode ver só, pode ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, não tem celebração de Páscoa ali. O povo estava esquecendo, irmão. Estava esquecendo dos preceitos e mandamentos de Deus. E aí, quando ele começou a ler o livro da lei, com a palavra do Senhor fala, ele caiu no chão em choro, rasgou suas vestes e decidiu: a partir daqui, essa vai ser a nossa bússola. Esse vai ser o nosso norte. Esse vai ser o caminho que nós vamos trilhar. Nós vamos recalcular a rota a partir de hoje e vamos seguir o caminho do único Deus verdadeiro. Isso é muito gratificante saber, irmãos. Nós podemos aprender com um menino de 8 anos, onde ele fez exatamente. E aí, o segundo lugar, ele começou a buscar o Deus de Davi, ainda jovem, mas depois que ele teve intimidade através da leitura das leis e dos salmos, ele começou a chamar de meu Deus também. Agora não é só o Deus de Davi, é o meu Deus. E aí ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Ele começou a mandou tirar todos os ídolos, os fortes, as imagens que estavam ali, os rituais. Eu vi um teólogo falando que nessa época de Manassés, o avô dele, o negócio estava tão feio que havia prostituição. As prostitutas, elas trabalhavam dentro do templo de Jerusalém que o rei Salomão construiu e dedicou ao Senhor. Esse mesmo teólogo, ele fala que lá tinha cabeça de bode, cabeça de cavalos, tudo por sacrifício. Manassés se envolvia até com magia negra. E aí começou a purificar tudo. Foi um processo de reforma em relação à espiritualidade e a moralidade do povo de Judá. Olha só que maravilha, irmãos. Então ele começou a destruir tudo. Destruiu altares dos Baalins, as imagens de Azerá, imagens de escultura, altares de incenso, ídolos e objetos relacionados à idolatria. Conforme está em 1 Reis, ou 2 Crônicas 34, 37, 34, 3 ao versículo 7. E o que mais que ele fez, Josias? Restaurou e reparou a casa do Senhor. Agora você imagina, o templo de Salomão era muito lindo, irmãos. Até hoje, os estudiosos falam que não tem mais como hoje, na atualidade, alguém fazer uma obra daquela. Assim, né? Tem réplica. Nós sabemos que no Brasil tem a réplica, né? Que é do pastor Edir Macedo. Mas com o mesmo material, a quantidade de ouro e pedras preciosas e adornos da melhor qualidade possível não tem mais como se fazer hoje em dia. Então, ele pegou esse templo e fez dele uma feira, um cenário de matança de animais, para sacrificar animais, inclusive o filho dele, como eu falei anteriormente, né? Tudo contra o que a palavra do Senhor determinou ao povo de Israel e Judá. E aí, Josias coube essa tarefa de fazer essa restauração. Então, podemos concluir aqui, irmãos, que o rei Josias, ele foi um jovem rei, um reformador.
Ele acabou com tudo aquilo que os seus pais haviam feito de mal, e ele começou do zero. Ele foi um reformador. Ele recuperou e restaurou a casa de Deus, a casa do Senhor. E ele percebeu que a casa de Deus estava necessitando até de restaurar, porque ela já era bonita. Ela era muito bonita, a casa de Deus, que é o templo. Porém, com todas essas práticas feitas pelos seus pais, com certeza ela não estava mais com o mesmo brilho de antes. Então ele precisou fazer restaurações e tomou providências para que tudo ocorresse de acordo, para ficar limpo e dedicar novamente ao Senhor Deus. Outra coisa que ele fez, como eu também citei já, ele recuperou o livro da lei. Durante a reforma do templo, uma dessas reformas, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, conforme está em 2 Reis 22, versículo 8. E esse é o momento fundamental da história. A lei do Senhor, irmãos, ela não é apenas um conjunto de regras para você olhar e obedecer umas, outras não, ou às vezes não obedecer nenhuma. A lei do Senhor, ela é o nosso alvo. Vamos dizer assim, para você chegar a Deus, sabemos que somos salvos pela graça, totalmente pela graça, isso é um fato. Mas a lei vai mostrar que nós somos salvos pela graça. Como? Se nós obedecermos o mandamento do Senhor. Isso testifica que você foi alcançado pela graça, então agora você vai obedecer porque você é agraciado por Deus, e não por uma obrigação. E lá, o povo já estava sem os mandamentos, já estava sem a lei, estava vivendo a deriva. Não tinha mais uma referência do que é certo e que é errado. Porque as gerações vão se passando, irmãos, e se você não inculcar os preceitos de Deus nos seus filhos, os seus filhos não vão passar para os filhos deles não vão passar para os filhos deles, e uma hora ou outra vai cair no esquecimento. E é por isso que a palavra do Senhor fala que é para a gente escreva a lei nos umbrais da porta, na tua sala, onde tu vai passar, tu escreve a lei do Senhor, que é para te não esquecer dos mandamentos de Deus e dos seus estatutos. E isso vai perdurar por gerações e gerações. E Josias fez exatamente isso. Quando ele recuperou a lei do Senhor, ele fez uma reforma externa que foi, vamos dizer assim, foi aderida por toda a nação. Todas as pessoas acompanharam o rei Josias em guardar os mandamentos, em promover a Páscoa de novo, que já tinham esquecido, e eles acompanharam o rei Josias em suas decisões, que era de adorar apenas a Deus e resgatar os preceitos e mandamentos que foram perdidos. Ele ouviu a palavra do Senhor e se humilhou. Quando Josias ouviu as palavras da lei, ele se humilhou, ele rasgou as vestes, mas ele não ficou só naquela emoção. Porque o que acontece hoje, às vezes a gente se emociona com uma história da Bíblia, mas quando a gente termina de ouvir, que a gente está pelaquela porta, parece que já passou. Parece que a emoção já foi embora. Josias não, ele se emocionou, mas foi com o coração contrito. Ele se prostrou, rasgou suas vestes, e a partir dali ele decidiu romper um ciclo vicioso, um ciclo de pecado, um ciclo de erros que seus pais fizeram Judá caminhar. Então ele reconheceu Deus como o Deus verdadeiro, e o seu coração se voltou para Deus. Seu coração, a sua alma, o seu entendimento se voltou para Deus, que a Bíblia exalta Josias como um rei diferente de todos. E olha que Davi já foi um homem segundo o coração de Deus, mas Josias, a palavra do Senhor fala que não teve outro e não haverá outro. O tanto que ele se
Ele não tinha nem por que se arrepender, na verdade. Ele se prostrou com a intenção de dar a Deus a honra devida, a consertar uma nação que já estava praticamente perdida, irmãos. E isso é motivo de louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque essas pessoas, irmãos, é que transformam a história da humanidade. Se não fosse pelo rei Josias, desde aquela época, o povo de Israel até hoje estava à deriva. Mas como eu falei, quando Deus tem um plano, ele usa as pessoas, irmãos. Ele usa você, ele usa todos nós para o seu trabalho ter continuidade, para o seu trabalho não perder o foco, para o seu trabalho não perder os princípios e para que o seu reino seja propagado em toda a terra. Amém? Então podemos dizer que o rei Josias renovou a aliança do Senhor Jesus. Josias reuniu o povo e renovou a aliança de obedecer ao Senhor. Eliminou a idolatria de Judá. Ele promoveu uma das maiores reformas religiosas da história de Judá. A Bíblia registra, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Quando a gente lê esse texto aqui, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, a gente fala que ele não ficou só em Judá. Ele viajava em todas as cidades do reino de Judá e fazia a mesma coisa. Fazia a reforma necessária, a reforma espiritual necessária. Tirava tudo aquilo que era de ídolo, de coisas pagãs, de estátua, de imagens, toda a idolatria. Ele saía e determinou que aquilo ali não entraria mais no reino de Israel. E assim aconteceu. Na época do rei Josias, foi a época onde mais o povo estava próximo de Deus. Depois do rei Josias, irmãos, foi só ladeira abaixo. Quando o rei Josias morreu, foi só ladeira abaixo. Mas a gente pode ter uma ideia de que quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, a nação, o município, o teu bairro, a tua igreja, onde tu congrega, é uma bênção nas mãos do Senhor. Agora, é só desviar os caminhos do Senhor que as coisas ruins começam a acontecer. Eu estava lendo, né, essa reflexão, preparando ela, e quando, né, eu li que alguns teólogos falam que o livro que ele encontrou era de Deuteronômio, eu lembrei daquela passagem lá, onde fala, se tu andares na presença do Senhor, guardares todos os seus mandamentos, vai acontecer o quê? Serás abençoado, né? Tu emprestarás, não tomarás emprestado. Será uma bênção. E vou resumir aqui para não ficar muito longo. E se tu não obedecer, também vai ter suas consequências. E aí eu fico refletindo, mas meu Deus do céu, quem vai querer a maldição em vez da bênção? Não faz sentido algum a gente chegar e optar por não obedecer os mandamentos do Senhor. Não faz sentido algum. Então, se tem 2 caminhos, o da bênção e da maldição, para que eu vou querer escolher a maldição? Mas, infelizmente, a maioria dos reis de Judá e de Israel foram por esse caminho. E aí, uma das coisas também que ele fez, né, foi celebrar a Páscoa, que já tinham esquecido dela, como eu falei. Eliminou os médiuns, os feiticeiros e práticas ocultistas. Ele foi um rei que não terá outro igual, um rei singular, em sua devoção ao Senhor. Foi um rei que realmente dedicou a sua vida a fazer a vontade do Senhor. E aí, nós podemos, né, dizer também que hoje podemos começar uma nova história, em todos os sentidos da nossa vida. Basta nós nos colocarmos debaixo da vontade de Deus e seguir a sua vontade. Não é difícil. O rei Davi falou nos seus salmos, a tua lei é boa para mim. Eu amo a tua lei. Se toda a igreja do Senhor seguirmos as leis do Senhor, nós só teremos bênçãos e seremos muito mesmo bem-aventurados. Então, eu posso dizer para os irmãos, para a gente começar
a caminhar pelo desfecho da mensagem, é que a herança que Josias herdou não foi legal, não foi uma herança boa. Mas também não era necessário ele seguir aquela linhagem, vamos dizer assim. Então ele tinha que se preocupar com o destino. E o que ele fez? Ele foi uma ruptura entre a idolatria dos seus pais e uma nova reforma, um novo ciclo para o povo de Judá. Podemos dizer, então, que você, baseado na Bíblia, na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, podemos também romper com o pecado. Podemos romper com nossos erros, irmãos. Não é necessário a gente caminhar todo o tempo errando. Não é feio você parar na estrada da vida e dizer assim, olha, para onde é que eu estou indo? O que eu estou fazendo na minha vida? Não, isso aqui está errado. Não é errado, não é feio. Feio é você detectar que você está caminhando numa estrada errada e continuar nela. Esse é a coisa feia. Então, que nós possamos ser essa ruptura com o pecado, com essa cultura que cada vez mais, né, irmão, está dificultando a propagação do evangelho e distorcendo a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus que nós possamos, né, sair desse conformismo e nos apresentar a Deus com o coração cheio de vontade, de alegria, de fazer aquilo que é certo, de fazer a vontade do Senhor. E para finalizar a nossa mensagem, a palavra do Senhor nessa noite, vamos, né, só dizer algumas coisas aqui em relação a essa mudança de direção. Vamos aprender com a história do rei Josias que o Senhor, em primeiro lugar, ele nos perdoa dos nossos erros. Arrependimento aqui nessa palavra que eu comecei do rei Manassés não significa remorso ou culpa. Arrependimento é você estar indo numa direção, você se tocou, opa, vou voltar. Como eu falei, é recalcular a rota e dar uma volta de 180 graus. Não siga mais o caminho. A partir do momento que você detectou que você está no caminho errado, simplesmente pare, reflita, peça a direção de Deus e volte para os caminhos que Deus nos propôs a caminhar. Então, o Senhor, ele continua ainda conduzindo as pessoas ao seu caminho. Pode ser uma criança ao mais adulto possível. Ele quer que nós sigamos o seu caminho e façamos a sua vontade. Mas para isso, nós temos que dar um basta em muitas coisas. Então, hoje, com base nesta mensagem, nós vamos, né, sempre dizer, eu estava indo para lá contra a vontade do Senhor, mas hoje eu não quero mais isso na minha vida. Hoje eu quero andar de acordo com a vontade do Senhor. Quando o pecado diz, continue, a gente vai falando aqui, a gente vai dar um basta nisso, vai romper com o pecado, vai dizer, pare, já chega. E outra coisa, não é só apenas algo aleatório, são áreas específicas. Às vezes você está pecando, às vezes eu estou pecando em uma determinada área, mas eu não tenho força para sair dali. Mas é a palavra do Senhor e fala, olha, eu te escolhi, eu posso fazer a tua vida ser uma vida abençoada. Só que você precisa querer. Você precisa colaborar. Você precisa seguir os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E aí, com isso, nós vamos, né, ter uma vida repleta de felicidade ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, para terminar aqui a mensagem, vamos, né, trazer aqui algumas lições que essa história do rei Josias nos traz nesta noite. Josias nos ensina 7 movimentos do verdadeiro arrependimento e mudança de volta. Primeiro, é reconhecer. Josias nos ensina a reconhecer
o caminho em que nós estamos andando. Se faz bem, se agrada aos olhos do Senhor ou não. E se não agrada, o que nós devemos fazer? Sair fora dessa rota. Procurar o caminho de Deus. A segunda coisa que Josias nos ensina é ouvir. Deus está falando comigo, Deus fala com você, Deus fala com todos nós, todos os dias. Não apenas com palavras, mas nós sentimos que Deus fala com a gente. Ele não precisa aparecer para nós com um anjo, como aconteceu no passado. Ele não precisa toda tarde aparecer para a gente como ele fazia no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Não, ele fala através das coisas, irmãos, das pessoas, dos animais, da floresta, da natureza, da profissão que nós exercemos. Com testemunho de pessoas, Deus fala com nós. Nós temos essa capacidade de sentir que Deus está dizendo, olha, isso é certo, isso é errado. E aí cabe você continuar ou mudar de rota. Outra coisa que o rei nos ensina, rei Josias, é quebrantar-se. É aquele quebrantamento genuíno, aqui onde você para, se humilha na presença do Senhor, no sentido de reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele para qualquer mudança que você for fazer. Nesse ano, logo no começo do ano, nós tivemos uma série de lições tratando sobre vícios. E nós vimos ali, irmão, que vício é uma coisa que quem está nele é difícil sair. É muito difícil sair. É muito complicado você sair de um vício, seja droga, seja bebida, seja depravação sexual, seja qualquer vício. Se você está viciado, é difícil você sair. Mas a história de rei Josias, mesmo ele não tendo vício algum, que ele era uma criança, ele nos ensina que nós devemos nos quebrantar, porque a palavra do Senhor fala que um coração contrito, Deus não desprezará. Então, nós devemos nos quebrantar para que nós possamos, alcançar de Deus esse favor de Ele nos ajudar a sair da condição atual que nós estamos para a condição que Ele quer te colocar em lugares altos. E a quarta coisa é abandonar. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu sei que não é fácil. Todos nós somos seres humanos, nós estamos propícios a errar. Mas eu tenho certeza que se nós nos colocarmos debaixo da graça de Deus, nós conseguimos. Amém? Quinta coisa, restaurar. Nós precisamos voltar ao Deus verdadeiro. Muitas vezes nós estamos no culto cantando, tocando, nós estamos pregando, mas será que o nosso coração está totalmente voltado para Deus? Ou nós estamos aqui só repetindo as mesmas coisas que um conjunto de livros, 66 livros, fala ano após anos após anos. Eu tenho certeza que essa mensagem aqui do rei Josias, muitas pessoas aqui já ouviram. Quem nunca ouviu falar do rei Josias? Muitas pessoas já ouviram falar. Mas toda vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, Deus mostra algo diferente para a gente. A palavra do Senhor fala que ela se renova cada dia. Então, a Bíblia que você leu quando você tinha 15 anos, presbítero, eu li a Bíblia 3 vezes. Eu fazia ano bíblico. Aquele ano bíblico que você passa os olhos que está lendo e meditando. Mas, na verdade, você nem leu direito. Doido para acabar o número, que é o Levítico, Então, ler a Bíblia é totalmente diferente de você examinar. E nós devemos examinar para que nós possamos sempre ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Porque eu nunca vi um cristão, irmãos. Eu posso até estar exagerando aqui, mas eu nunca vi um cristão íntimo de Deus sem ler sua palavra. Existe isso? Tem como nós sermos íntimos de Deus sem conhecer Deus? Não tem, nem. Como que nós vamos conhecer Deus? Em primeiro lugar, lendo
examinando a sua palavra. Sexto lugar, precisamos renovar essa aliança com Deus. Note que nessa história do rei Josias, ele, além de ser um reformador de tudo aquilo que desagradava a Deus, ele fez uma aliança com Deus de novo. Ele renovou a aliança. Até porque toda vez que Deus faz uma aliança com o ser humano, quem quebra a aliança é o ser humano. Você pode ver só que todas as alianças que Deus fez, não foi rompida a aliança por parte de Deus. Então, mais uma vez aqui nós reconhecemos que o ser humano é falho, o ser humano, ele não, muitas vezes, se ele não tiver temor de Deus, ele não tem palavra, ele se esquece rápido, vira as costas rápido para Deus. Então, por isso que é necessário nós estarmos em constante contato com a palavra de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo e orando a Deus para que Deus aumente nossa fé, para que Deus restaure nossa fé, para que Deus restaure nossos ânimos para estarmos na casa do Senhor, para nós nos congregar com outros irmãos e estar nessa comunhão aqui, ó, de uns com os outros. Amém? E por último, perseverar. O rei Josias nos ensina a perseverar. Quando você vê que tudo está perdido, que o Satanás já está bem na tua face, ele apontando, olha, você pecou, você não vai conseguir, você é um pecador. Mostre e diga para ele que o final dele já está decretado. Que Deus perdoa. Que Deus nos perdoou, Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. A palavra de Deus fala que Deus nos comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, é sangue de Deus o motivo que nós estamos aqui reunidos. Então, vamos perseverar na palavra do Senhor e vamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Recalcular a rota e refletir sobre a vontade de Deus e que nós possamos sempre estarmos atentos à vontade de Deus e nos voltarmos para Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém.